és grande, Senhor. É o Senhor em quem nós temos. Desde o princípio tu és grande, Senhor. Através da criação tu continuou sendo grande. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por esta obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. E céu. Glória a Deus. Eu queria chamar agora o pastor Fernando, que vai estar ministrando hoje aqui para nós na igreja. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus pela vida da pastora Edna. Louvo a Deus pela vida do pastor José Roberto. Muito em breve ele estará junto conosco. Porque nós cremos num Deus que ainda faz milagres ainda. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Que me compreendeu sem nenhuma explicação.
encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e encha-me, e encha-me, e encha-me de novo. Oh, Espírito Santo, vem me tocar e restaurar. Oh, aleluia, e encha-me, Senhor. Oh, 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 oh. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Você pode aplaudir. Queridos, nada e ninguém pode derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. A diferença entre um vencedor e o perdedor não é a força e nem o conhecimento, mas é a vontade de vencer. E o primeiro passo para vencer é nunca desistir. Repita comigo: nunca desistir. Essa dificuldade que você está passando, ela precisa ser um combustível de altíssima qualidade, para que você não venha parar. Paciência, persistência, esforço e principalmente a nossa fé. Os nossos olhos naquele que morreu crucificado numa cruz. Os nossos olhos naquele que tocou no esquife e disse: moço, a ti te digo, levanta-te. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que o barco não vai virar, que o mar vai se abrir, que as muralhas vão ter que cair, e que se preciso for, Ele vai fazer o sol parar em seu favor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas te confiarás. Não terá medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda, à tua família. Porque a seus anjos, guerreiros, com suas espadas desembainhadas, Ele dá ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias. Não, você não entendeu. O que está dizendo aqui agora? Você tem muita lenha para queimar. E ele encerra dizendo: e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vim aqui hoje para te dizer sobre um homem que morreu numa cruz. O seu sangue foi derramado, e ele levou consigo todas as nossas dores e enfermidades. E você diz amém? Abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo
ao pastor Tito. Epístola do apóstolo Paulo ao pastor Tito. Tito, capítulo 2. Tito está no Novo Testamento, passa Efésios, passa Colossenses, passa Tessalonicenses, passa 1 Timóteo, 2 Timóteo. Está difícil de achar? Aí chegou em Tito. Eu preciso da sua atenção. Por favor, evitem de ficar conversando, se levantando, porque agora é hora da palavra. Tito 2,11 diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Vou ler de novo. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado. Você pode repetir? Manifestado. A todos os homens. Pastor, não entendi. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Hoje, a nossa refeição espiritual será comer muita palavra, porque o povo sofre porque não tem conhecimento. Toda atenção que você tiver será pouco. Tito, para quem não sabe, antes de se converter, Tito era um adorador idólatra da grande deusa dos Efésios. E Tito se converteu depois de uma pregação do apóstolo Paulo. Tito se tornou um grande pregador itinerante, muito respeitado. Tito, pastora Edna, não teve o privilégio que os grandes servos de Deus, como Lucas, de ir até Israel, de conhecer as terras onde Jesus andou. Ele não teve esse privilégio, mas ele acreditou na palavra que Paulo estava pregando. Cortaram até o prepúcio de Tito para afirmar a sua conversão. O que é cortar o prepúcio? É como se fosse uma cirurgia da fimose. E tornou-se Tito um circunciso. E Tito foi empossado como pastor presidente da igreja de Coríntios, pastora. Tempos passaram, e o pastor Tito recebe uma carta de Paulo. Mas espera aí, nós precisamos saber o que Paulo escreveu nesta carta. Qual o motivo desta carta? E quem levou esta carta? Querido, eis aqui um pregador que jamais vai lhe dar uma palavra sem lhe dar uma explicação. Ler a Bíblia mamão com açúcar. Você pode ler de Gênesis, Apocalipse quantas vezes você quiser. Agora, fazer o que Jesus mandou, examinai as Escrituras. Isso significa estudo, que é isso que o diabo não quer. Paulo escreve esta carta, o versículo que nós lemos: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todas as pessoas. E Paulo manda esta carta porque estava havendo uma confusão na igreja dos coríntios. E que confusão era essa? Sobre como e por que Jesus, sendo Deus, havia vivido entre eles
E por que é que Deus permitiu que ele fosse crucificado? Ou seja, o povo estava discutindo sobre teofania. Repita comigo, teofania. Naquela época, na igreja dos Coríntios, onde o pastor Tito era presidente, uns não entendiam, outros achavam que sabia, mas não sabia de nada. Outros eram do tipo que, estou fazendo uma consulta no Google, eu já me acho pregador. Hoje, de explicar o que é teofania, é extremamente difícil, Priscila. Imagine naquela época, que não existia documentos, que não existiam papéis, provas. Hoje nós temos documentações oficiais que relatam sobre o assunto. Temos grandes historiadores, renomadíssimos, como o senhor Eusébio de Cesareia. Para mim é o maior historiador que existe na face do planeta. A explicação dele, você fica de queixo caído. Ele explica as entrelinhas da Bíblia. E o que é teofania? Teo significa Deus. Fania significa escondido. Teofania significa Deus escondido. E a igreja de Coríntios entrou em conflito. Como assim Deus escondido? Como assim Jesus Cristo escondido? E por causa disso, Paulo chama o seu servo. Diz a Bíblia que o servo de Paulo chamava Tipioco, era grego também, para levar esta carta ao pastor Tito. E Tito explica ao povo que a chave da revelação destas palavras que nós lemos, a chave do mistério é manifestado. E o que é manifestado? É aquilo que já existia, mas estava escondido. E Paulo nesta carta está dizendo: a graça de Deus não é feminina. Ou seja, Paulo estava se referindo a Jesus Cristo. Teofania quer dizer que o Senhor sempre existiu. O Senhor já existia antes de Maria. Só que o seu nome estava oculto, estava escondido. Só que o povo achava que Jesus havia surgido naquela época de Maria apenas. Pois no Velho Testamento ele está lá, mas ele não diz eu sou Jesus. Negativo. Porque ainda não era tempo dele ser manifestado. E no Antigo Testamento encontramos Jesus em diversas situações no Velho Testamento. Porque no princípio, diz a palavra, que ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Foi ele que fez tudo e nada do que foi feito se fez. Paulo estava dizendo nesta carta aqui: Tito, explique para eles. Não é do ventre de Maria que Jesus surgiu, mas muito antes de Maria, ele já existia. Ele é o Pai da eternidade. E o que é eternidade? É aquilo que não tem começo, é aquilo que não tem fim, e muito antes da eternidade, ele já é. Aos Hebreus está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, falando da teofania. É o mesmo hoje, manifestou-se, e é eternamente. Preste atenção, querido, como homem, ele foi filho de Maria. Como Deus, ele é pai de Maria.
Como homem ele sentiu cansaço, mas como Deus ele bradou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que vos aliviarei. Como homem ele sentiu sede, mas como Deus, ele é a fonte da água da vida. Como homem ele sentiu fome, mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem ele sentiu dor, mas como Deus, ele é o médico dos médicos. Como homem ele morreu naquela cruz, mas como Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Como homem ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, mas como Deus, ele virá montado no cavalo branco, com a roupa salpicada de sangue, com os pés como latão reluzente, os olhos como chamas de fogo, e na sua coxa escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Repita comigo. Primeiro, vamos entender a teofania. Ou seja, Jesus no Velho Testamento. Jesus gostava tanto de aparecer lá no Velho Testamento como o anjo do Senhor. Me explique isso. Te explico com o maior prazer. Elias, a caminho de Horebe, aparece o anjo do Senhor. Come pão, beba água, Elias. Lá no caminho de Jacó, ele aparece como o anjo. Preste atenção. O significa único. O é artigo definido. Está escrito o anjo e não um anjo. Um é qualquer um. O anjo não. Conhecemos também a história que ele conversou com a mãe de Sansão, Peterson. Teve uma prosa com a mãe de Sansão. E o anjo disse: por que perguntas o meu nome? Visto que é maravilhoso. Jesus dentro da teofania. Ele aparecendo, mas não dizendo que é Jesus. Apareceu 3 anjos a Abraão. 3 seres misteriosos. 2 deles desceram para destruir Sodoma e Gomorra. Um deles ficou com Abraão. Abraão olhou, como quem diz: isso de anjo não tem nada. Abraão era esperto. Abraão era ninja. E para matar a charada, se era anjo, se não era anjo, se era o Todo-Poderoso, se não era, Abraão disse: tá vendo aquela bezerra ali, anjo? Aí o anjo disse: sim. Abraão, se eu matar e jogar no altar e oferecer sacrifício para tu, você aceita? Abraão sabia que anjo não aceita adoração. Preste atenção. Dentro da teologia existe uma matéria que se chama angelologia, que nos ensina sobre os anjos. Ali nós aprendemos que anjo não recebe adoração. Eles não recebem sacrifício, nem tampouco se prostrar diante de um anjo. Negativo. Só diante de Deus. Abraão tinha essa visão de águia e perguntou a esse anjo: se eu sacrificar, você aceita? Do tipo, se ele aceitar, é quem eu estou pensando. O anjo disse: pode matar, que eu aceito a adoração, Abraão. E de repente o anjo some dali e Abraão pergunta: teu nome qual é? E ele diz em alta voz, brada uma voz dos céus: não estás vendo que é o maravilhoso Abraão? Aleluia! Então Jesus estava operando como teofânico no Antigo Testamento. Aí o povo de Coríntios entende que antes de Maria,
Jesus já era o Senhor. E agora Tito explica a partir de Maria para cá. Repita comigo: Jesus, agora no Novo Testamento. Por que é que Jesus veio aqui na terra como homem? No livro de Apocalipse, qual livro eu disse? Fala que quando o pecado, diz quando o pecado subiu até as narinas de Deus, Jeová, Apocalipse diz sobre um cálice da ira de Deus. O que significa isso? Jeová estava prestes a derramar o seu cálice sobre todos nós aqui na terra e destruir tudo. Por quê? Em função do pecado. E aí Jeová para e diz: eu não derramo esse cálice, Peterson. Se vier algum voluntário aqui que tenha coragem de entrar no globo terrestre para tirar o pecado do mundo, e ele com o cálice na mão. Você vai, Miguel? Miguel abaixa a cabeça, não diz nada. Gabriel, você vai? Gabriel calou-se. Algum dos anjos, guerreiros, vão? Todos calaram-se. E a Bíblia diz, não é eu e nem ninguém. A Bíblia diz que houve um silêncio no céu por quase meia hora. Foi quando Satanás estava de braços abertos. Foi quando o destino do povo já estava sendo para o inferno, todos nós aqui. Foi quando Satanás já estava implantando as dores, as enfermidades e as mortes aqui na terra. Diz a Bíblia, 29 minutos. Quantos minutos? Houve silêncio no céu. E quando Jeová vai derramar o seu cálice da sua ira no globo terrestre, está escrito que rompeu-se o silêncio do céu, abre-se uma porta, e lá ele, com uma coroa cheia de diademas, para junto do Pai e diz: meu Pai, no princípio o Senhor falou de mim. Eu sou o cordeiro que fui morto desde a fundação do mundo. Pai, eu vou. Jesus, diante dos 24 anciãos, diante de querubins, serafins, o coral de anjos, todos adorando Jesus. E de repente a Bíblia diz que ele tira a sua coroa de glória. A Bíblia diz, pastora Edna, que ele se despiu de toda a sua glória, deixou a teofania lá nos céus, e entra no ventre de uma virgem, e vive durante 33 anos entre nós. Ele veio na terra para tirar o pecado. E ele fez isso por amor. Repita comigo, por amor. E eu lhe pergunto, querido, que amor é esse? Que o Pai dá o seu único filho para morrer numa cruz. E tem um grande pensador lá no Nordeste, e ele dizia assim: se isto não for amor, o oceano secou. Se isto não for amor, tudo perde o valor também, pastor. Portanto, diante deste amor que ele tem por mim e por você, jamais ele vai permitir que você permaneça nessa situação. Pois como nosso Pai, a sua palavra diz que nós viveremos sim o melhor desta terra.
porque toda arma forjada do diabo não vai prosperar. O vale da sombra da morte é para passar e não para ficar. E outra coisa, a sombra da morte, ela não é morte, ela é apenas uma sombra que vem para nos assustar. Mas eu quero te dizer que aquele que está em você jamais vai permitir um fardo maior do que você possa carregar. Assim diz o Senhor: tem dia e hora para cessar essa situação. Preste atenção. No ano em que Jesus nasceu, vou repetir, senão você não vai entender. No ano em que Jesus nasceu, obrigado, José, o imperador Otávio, como era o nome do imperador? Otávio, junto com um senador chamado José de Arimateia. Como era o nome do senador? José de Arimateia. Fizeram um decreto. Escute, quando Jesus nasceu, o diabo disse: o Messias veio para a terra. Lá em cima, eu tinha que me curvar diante dele. Mas aqui embaixo, ele vai se curvar diante de mim. E quando o diabo ouviu isso, que o Messias despiu-se de toda a sua glória e entrou aqui no globo terra, ele armou um baita laço, pastora Edna, como ele faz com as nossas vidas. O diabo disse: ele entrou, mas ele não vai sair. E que laço foi esse? O decreto de Roma. Pergunte para mim, que decreto é esse? A morte de cruz. Antes de Jesus, não havia morte de cruz. Todo condenado à morte agora seria crucificado. E outra, a pessoa que era crucificada, ninguém poderia tirá-la da cruz. Estava no decreto romano isto. Tinha que ficar na cruz, e só os próprios animais, só as próprias feras, só as próprias aves iriam devorando a carne humana. E só sobravam os ossos, Fábio. Por isso chama-se Monte Caveira, porque havia muitos ossos ali naquele lugar. Resumindo, Jesus morre na cruz, e ele dá um brado: está consumado. O diabo escuta isso e diz: consumado nada. Ninguém vai tirar você, Messias, desta cruz, porque existe um decreto que eu, Satanás, implantei. Preste atenção. A sobrinha do senador, pastora, disse quem? A sobrinha do senador, José de Arimateia, estava morta. Jesus vem e ressuscita a sua sobrinha. Isso antes. José de Arimateia se converte, se torna um crente oculto, mas um crente. E quando ele ouviu dizer: ei, aquele que ressuscitou a tua sobrinha, a filha do teu irmão Jairo, Talita cumi. Eu vou repetir, talvez você não esteja ligando os fatos. O senador José de Arimateia, quando soube que Jesus morreu crucificado, aquele que ressuscitou a sua sobrinha, Talita cumi, filha de Jairo, Deus falou ao teu coração, ao coração do senador: vai e perde o corpo do teu Senhor. E este senador, diante do seu poder político,
ele consegue retirar o corpo de Jesus Cristo da cruz, onde o seu sangue foi derramado. Pastor, não estou entendendo. Vai entender. Você não foi comprado. Você não foi comprada com ouro e nem pouco com prata. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Portanto, fica tranquilo, fica tranquila. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje vai cair por terra toda essa opressão, cai por terra toda a preocupação, porque quem entra em cena hoje é o leão da tribo de Judá. Aquele que quando ruge até os montes se abalam. Salmo 24 diz: levantai, ó portas, ó vossas cabeças, levantai-vos, e entrará o Rei da Glória. E quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, que venceu o diabo na cruz do Calvário. É o Senhor, o nosso general, que está à nossa frente desta batalha, o poderoso Senhor Jesus Cristo. Quem é este, o Rei da Glória? Diz o salmista: é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Lá vai Maria. Eu disse quem? E quando ela chega no túmulo, o túmulo está vazio. E Maria pergunta, viu um homem, e ela pensou ser o jardineiro. Jardineiro, onde colocaram o corpo de Jesus? E ele disse, Maria. Quando ela ouviu, ela reconheceu o seu nome e disse, Raboni, Raboni. Ela foi tocar nele e ele disse, não me toque, Maria, porque eu ainda não fui glorificado. Ele sai dali, queridos, e ele vai para onde? Lá embaixo. Ele vai no inferno, ele desce literalmente no inferno, a Bíblia diz. E cada passo que Jesus dá no inferno vai estremecendo todas as estruturas, porque aonde Jesus entra, querido, nessa causa, tem que haver mudança, mexe com as estruturas. Para quem não sabe, a Bíblia diz que o inferno e o paraíso estavam na horizontal. E o que dividia o paraíso do inferno era o poço do abismo. Quem estava no inferno olhava quem estava no paraíso. Quem estava no paraíso olhava para quem estava no inferno, mas não podiam passar por causa do povo. Me dá um exemplo. O rico viu Lázaro no seio de Abraão. Imaginem só, queridos. A Bíblia não diz isso, mas o meu pensamento diz. Todos no paraíso, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, viram aquele facho de luz, pastora, entrando dentro do inferno, e todos no paraíso comentando. Abraão dizia, é ele, é a nação que eu vi pela fé. Isaque dizia, sim, meu pai, é o cordeiro de Moriá, esse facho de luz. Davi também estava lá, ele disse, é o meu pastor que nunca me deixou faltar nada. Jó também estava ali, ele disse, é o meu Redentor que vive. Isaías também ali disse, é o maravilhoso, é o conselheiro. Daniel também ali disse, ele é o leão da tribo de Judá. E quando Jesus chega diante de Satanás, o diabo leva um susto e diz, você? Jesus disse, você não, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Jesus Cristo toma a chave do inferno das mãos de Satanás. Portanto, não se preocupe, querido. Jesus tem o poder sobre a morte e sobre o inferno. E todas as promessas que Deus te fez, Ele vai se cumprir.
Até Satanás recebeu uma promessa. Como assim, pastor? Tem isso na Bíblia? Tem. Satanás recebeu uma promessa de Deus? Sim. O diabo teve que esperar 4.004 anos para que a primeira profecia se cumprisse, para que Jesus levantasse o seu pé e esmagasse a sua cabeça. Salmo 92 disse: os meus olhos verão cumpridas as tuas palavras. Se você chegar agora, querido, eu costumo dizer isso, se você chegar agora no túmulo de Léon Rivail, o Allan Kardec, o pai dos espíritas, lá na França, está escrito no seu túmulo: aqui jaz os restos mortais de Léon Rivail. Se você chegar agora no túmulo de Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, está escrito: aqui jaz os seus restos mortais. Se você chegar agora no túmulo de Taniguchi, o fundador da Seishonoye, está escrito: aqui jaz os seus restos mortais. Mas se você chegar agora em Jerusalém, aonde colocaram o corpo de Jesus, na entrada do seu túmulo está escrito: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Pode aplaudir, querido. Oh, aleluia. Então, nesta carta que nós lemos, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado. Manifestado ele é porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro e ele é o último. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, diz a palavra. A quem quiser, tome da graça a água da vida. Como boca de Deus, Deus me trouxe aqui hoje neste ministério para te dizer que quando participarmos hoje da Santa Ceia do Senhor, o Espírito Santo de Deus está dizendo que haverá renovo, restauração, cura, novidade de vida. E as suas lágrimas que caem hoje de tristeza, assim diz o Senhor, serão transformadas em alegria. O segundo derramamento de sangue de Jesus foi pelos açoites. Isso representa a cura do nosso corpo físico. Repita comigo: a nossa cura. O terceiro derramamento de sangue foi quando Jesus recebeu uma coroa de espinhos na sua cabeça. Isso representa as nossas conquistas aqui na terra, sim. O quinto derramamento de sangue foram das suas mãos. E Deus está dizendo: estas mesmas mãos que foram furadas, foram as que fizeram os milagres lá no passado. E que fazem os mesmos milagres no dia de hoje. E Deus está mandando eu te dizer: testemunhos serão dados aqui nesse altar de milagres, que eu, Jeová, já estou realizando em meio de vós, assim diz o Senhor. Oh, xaraba. Pois olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Porque vai se cumprir, querido, o que está escrito em Jeremias 33. Todavia, trarei restauração, cura, prosperidade e segurança, assim diz o Senhor.
Por isso, ele foi manifestado diante de todos. Sentado onde você está, feche os seus olhos. Eu lhe peço agora, Senhor Jesus, diante desta palavra que o Senhor está manifestado entre nós, vai nos alcançando agora pela tua graça e misericórdia, Pai. Vai alcançando, Senhor, os nossos da nossa família, Senhor, que estão necessitados, meu Deus. Porque todas as lágrimas que a gente vem derramando, nós sabemos que até aqui as suas mãos têm nos sustentado, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que não temos mais força para nada, mas a nossa força vem do Senhor Jeová. Porque eu creio, Deus, que agindo o Senhor, ninguém vai impedir. Oh, Espírito Santo de Deus, vai alcançando, meu Pai, os nossos corações, meu Deus, com as tuas mãos furadas. Oh, Senhor Jesus, o Senhor está manifestado. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Se você creu nesta palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo de